Boa noite. E porque o povo é quem mais ordena aqui, na verdade, a mentira, ouvimos quem nos pediu e hoje falaremos particularmente de política internacional. Eu sei que fica sempre para o fim dos programas e devido ao incentivo de muitos dos que nos comentam nas redes sociais, vamos falar um bocadinho mais do que o habitual de política internacional. Como sempre, para comentar a atualidade, tenho o engenheiro Jorge Tadeu, presidente e fundador da Igreja Maná, igreja presente em mais de 40 países, com milhões de seguidores e que tem sempre uma visão fora da caixa. Boa noite, engenheiro Jorge Tadeu. Boa noite a todos. O público pediu e hoje vamos fazer um verdade da mentira um bocadinho diferente. Vamos falar da questão internacional. Há uma semana e meia, mais coisa menos coisa, aconteceu o Fórum Económico Mundial em Davos, um grande fórum em que se fala um bocadinho do futuro da economia. Falou-se de várias coisas e falou-se inclusivamente da doença X, a doença que vem a seguir ao Covid. As pessoas devem se preocupar ou é uma mentira dentro de uma verdade? Não, é uma preocupação verdadeira, porque é o seguinte: no mundo sempre houve, agora vou falar em termos bíblicos, sempre houve forças, são demónios, comandadas pelo chefe, que é Satanás, que quer mandar no mundo todo. E este movimento, desde o Clinton, tem tido uma força acrescida. E a esse movimento eles chamam-lhe de Nova Ordem Mundial. A vontade deles é pôr uma nova ordem mundial mesmo, à força. Para isso eles usam da mídia, usam da medicina, usam de sementes, usam de muitas coisas, que é um pacote muito complexo para obrigar as pessoas a obedecerem-lhes. Por exemplo, eles conseguiram fabricar sementes que geneticamente alteradas, que por um lado têm características positivas, mas têm outras que de propósito fazem com que você, ao semear isso, nessa terra não consegue mais ter resultados, e essas sementes são patenteadas. São patenteadas e você, por exemplo, uvas não dão grainha, portanto você não pode ter colheita. Continuar a multiplicar. A mesma coisa em relação à saúde, a mesma coisa em relação a tudo. Portanto, são pessoas que, ao longo dos últimos 30 anos, foram conseguindo ganhar terreno mundialmente, obrigando as pessoas, governos inteiros, a se submeterem a eles. Eles são pessoas que controlam zilhões de dólares. São pessoas que comandam os megabancos. E Davos, o que é que representa? É uma coisa que, felizmente, agora já está visível, já há mais pessoas a verem, a saber o que isso é. É um movimento que tem um objetivo, que é dizer assim: nós somos as únicas pessoas capazes de ajudar as pessoas, porque as pessoas não são tão inteligentes, não são capazes de pensar como deve ser. Então, cabe a nós a responsabilidade, até dá vontade de rir, não é? Cabe a nós a responsabilidade de dizer como é que eles têm que viver, como é que eles têm que casar, se há homossexualidade ou não, se os rapazes mudam ou não. Enfim, cabe a eles fazer todas essas decisões. E como eles, ao longo dos tempos, conseguiram concentrar, unir, como se chama, aquelas uniões de grandes empresas... Fusões, eles mandam mesmo. E, portanto, o representante dessa associação, chama-se Klaus Schwab, ele já se desmascara abertamente, dizendo que ele é o criador desses novos presidentes ou primeiros-ministros, etc. Quer dizer, ele já se vangloria que ele é que os criou. E quando você ouve falar dessas reuniões em Davos, você vê que figuras públicas, até de Portugal, são convidadas a lá ir. Eles fazem algo semelhante que eu faço. É engraçado. Enquanto que eu convido jovens para ir ver quem é que tem chamada de Deus, para servir a Deus, ele convida essas pessoas que já estão em lugares chaves e outros que podem potencialmente vir a tomar posições chaves no mundo, ele já os começa a treinar.
E ele já diz que o fulano daqui, o fulano daquela, é discípulo dele. Então, a questão põe-se assim, onde é que está a democracia? Em parte nenhuma. A minha pergunta é até diferente dessa da democracia. Nas suas reuniões também há antiaéreas e fortes medidas de segurança. É porque se eles são os benfeitores que aparentam, ou que querem aparentar ser, justifica-se toda aquela segurança com antiaéreas, força de intervenção. Sabe, agora vou pôr também um bocado de Deus aqui na questão. Esta situação não é nova de jeito algum. Por exemplo, a Torre de Babel caiu, porquê? Porque um grupo de pessoas como estes decidiram que não querem nada com Deus e que vão fazer uma torre de tal maneira que Deus não os atinge. O bisneto do Noé chamava-se, como é que ele se chamava? Nimrod. Também foi um indivíduo que decidiu que não vamos seguir Deus coisa nenhuma, pá, nós é que sabemos e vamos aqui fazer, e fizeram uma coisa contra Deus e instituíram coisas horríveis. As pessoas que no tempo de Sodoma e Gomorra viviam, aquilo era uma imundície tremenda, não é? Aquilo era homem com homem, mulher com mulher e até com animais, era uma imoralidade total. Portanto, o que ao longo dos anos acontece? Acontece isso, que vem do próprio diabo, depois Deus combate essas coisas e eles sempre acabam por zero. Já, por exemplo, no tempo do Egito, né? O faraó, portanto um rei, tinha a mania que posso quer e mando, e barabi, barababá, e Deus avisou, trouxe Moisés com aviso para tal, e ele não quis saber, perdeu absolutamente tudo. Eu vejo, a nível mundial, a mesmíssima coisa a acontecer, que é, quando você vê que eles, já no tempo do Obama, diziam agora é a hora, não conseguiram implementar isto no mundo todo. E, ultimamente, surgiu uma data de países dizerem ao Ocidente, que é a América e a Europa, e a Inglaterra e o Canadá, epá, acabou. Vocês têm a mania que querem mandar em nós e em tudo, e que vocês é que são os sabichões. Acabou. Daí é que veio o BRICS. E, portanto, há uma mudança total, da qual os europeus pouco sabem, porque a propaganda é gigante. A propaganda é, eles são os maus, os chineses são muito perigosos, o Putin é um criminoso terrível, ele é um grandíssimo filho da coisa e tal. É o que eles dizem. Agora assustou-me, eu estava a beber água e ia tendo aqui um... O Trump é do pior, o Chega é do pior, ou seja, todos aqueles que, vamos até ironicamente dizer assim, democraticamente não gostam dessas teorias, eles são o pior, são assassinos, são terroristas. Mas a democracia não é dar espaço ao outro? Pois, mas onde é que há democracia? Não há. Portanto, quando você fala de Davos, você está a falar de um lugar onde essas pessoas do topo dos topos vêm para ali, em público, dizer as ideias que eles têm, mas depois, à porta fechada, eles planeiam muitíssimo mais coisas que têm vindo a cumprir. Portanto, é uma coisa, literalmente, em termos bíblicos, satânico. A nova ordem mundial é uma coisa que está no Apocalipse como os sinais da besta. O novo presidente da Argentina, Milei, fez um discurso que foi muito falado, precisamente porque foi um bocadinho contra alguns dos princípios do Davos, do apoio LGBT, do feminismo, do empoderamento, e ele trouxe valores conservadores para dentro de Davos. Surpreendeu essa posição? Surpreendeu, porque no sentido que eu não conheço o homem, não é? Sim. Fiquei admirado positivamente, porque é assim, estas pessoas que fazem parte desta nova ordem mundial estavam habituados a aquele estilo à inglesa, sim, senhor ministro, só obedece. Lacaios. Lacaios. E agora, cada vez há mais pessoas que não estão a fim de aturar isso. E há muita gente até, médicos, psicólogos e historiadores, que não sendo crentes, até já começam abertamente a dizer que quando um país envereda por imoralidades, por aquilo que estamos a assistir em Portugal, que é uma pouca vergonha de
como é que chama isto? Ideologia de género? Não, dos dinheiros. Corrupção. Corrupção e por aí fora. Sempre esse regime vai dar em pobreza, em desgraça ao país. Mas quando, e isto dito até por economistas que não são crentes, Sim. dizem quando na história a gente vê que há um movimento religioso, principalmente evangélico ou protestante, o que é, que eles trazem valores morais e esses valores morais é que fazem com que as pessoas se tratam com dignidade, que têm valores, que faz com que não é só ganhar para nós próprios. Portanto, é isso que está a passar, uma luta tremenda entre forças do mal e forças do bem. Esse vento de mudança está também a acontecer na Alemanha, onde, para além da crise que está a acontecer com os agricultores, que continuam a protestar pelos direitos de terem gasóleo agrícola a baixo preço, continua nas ruas, mas também com um partido político a ameaçar, ou pelo menos a sugerir como objetivo de campanha, um referendo para a saída da União Europeia. A saída da União Europeia da Alemanha seria o fim da União Europeia? Eu acho que sim, porque se você olhar para a história e para os interesses, a União Europeia é o quê? É um grupo de países que se submete a um ou dois e que tem uma liderança em Bruxelas que, na verdade, está alienada da realidade do povo, faz leis absolutamente estúpidas, completamente fora da realidade, e que está a levar a Europa à pobreza. A Europa já não é rica, é pobre. E quando você vê uma Alemanha que era o motor económico, vê que quem está no governo após aquela senhora que por acaso era evangélica, Angela Merkel. Filha de um pregador. Sim, que nunca se dobrou aos americanos. E essa geração permitiu que arrebentasse com o gás à Rússia, roubaram o gás à Rússia e puseram-se de poleiro a dizer que agora vamos acabar com a Rússia, os russos vão estar de joelhos, e aconteceu precisamente o contrário. Quem está de joelhos é a Europa, a Rússia está rica como nunca, aqui não se fala disso, mas é a verdade. A Rússia, em conjunto com os BRICS, é uma força gigantesca, não é só belicamente. Hoje, até os generais do topo americano dizem que não há nenhum exército que tenha as armas que eles têm, nem a quantidade que eles têm. Portanto, é isso que ele conseguiu. Mas, em termos económicos, aquilo é uma prosperidade que só há muitos anos se via na América. E depois eles estão juntos com o BRICS, que é uma força tremendíssima, que tem um lado positivo muito grande, que é o seguinte: eles não se metem nas políticas, não para aí exigir que seja gay, que não seja. Não, eles querem que se tratem entre eles igualmente, com respeito, e que façam acordos económicos em que todos ganham. Essa falta de fraternidade é um dos motivos da quebra da União Europeia, porque o sonho europeu era quase os Estados Unidos da Europa, mas nunca houve essa fraternidade, houve sempre aqui uma competitividade entre o Norte e o Sul, entre a Alemanha e a França. Por trás do pano sempre houve. Havia um senhor que era deficiente, não tem nada a ver com a deficiência, mas eu até em casa dizia, ele não é só deficiente fisicamente, é mentalmente, porque ele era um arrogante de todo tamanho, tratou mal Portugal, tratou mal a Itália, tratou mal toda a gente e depois acabou por morrer, só fez disparates, porque é a arrogância quem tem poder, quem tem dinheiro. Portanto, a Alemanha fez uma coisa que biblicamente não está muito certa, que foi roubar a indústria aos outros países, quantos mais melhor, para depois ir vender os resultados da indústria deles ao resto da Europa. E hoje eles não têm esse recurso, porque a China superou-os e as fábricas não têm material. E os custos energéticos. E os custos são gigantes. E, portanto, chega um ponto que um país que era super rico está a ficar pobre e o povo vai para as ruas, felizmente. Estava a falar da atitude fraternal dos BRICS, a associação entre o Brasil, Rússia, China, Índia e agora alguns países do Médio Oriente. É esse o eixo do futuro para a economia? Até digo o seguinte, que sabe que a Bíblia fala do Apocalipse. E dentro do Apocalipse, Deus revela que
há certos sinais que vão dar origem ao fim do mundo. E, portanto, quanto a mim, e claro, os crentes, a gente tem um pressentimento que está para, não vou dizer para dias, mas está para muito breve. Mas, por outro lado, é engraçado que Deus está, para mim é Deus, está a levantar forças positivas, que sempre Ele fez, forças positivas para alterar toda esta conjuntura. E é típico de Deus fazer o seguinte: quando um país maltrata o seu povo ou outros povos, Deus sempre dá recados. Chega a um ponto que Deus diz: acabou, e levanta outras forças para destruir esta maldade. Portanto, quando você me está a perguntar coisas internacionais, de Davos tem a ver com o Ocidente, que está em plena decadência, já não é, vamos a ver, está decadente moralmente, em termos de valores, não há democracia, não há fábricas, portanto, vamos dizer, o resultado de um sinal altamente positivo de que este Ocidente doentio, com estas maldades todas, está a morrer. Seria interessante para Portugal, no quadro da CPLP, por exemplo, aproveitar o Brasil ser um membro fundador dos BRICS e tentar se associar a esse movimento? Ou seja, eu há muitos anos atrás, quando eu viajava, continuo a viajar, no meio dos países palopes, como se chamava, eu conheci muita gente do mais alto nível, presidentes da República, ministros, etc., juízes, etc., até no Brasil. Muitos deles até continuam a ser mesmo, são senadores e por aí fora. E eles pediam para eu, já que sou português, falar aqui ao pessoal de Portugal para haver um entendimento, para a gente fazer uma coligação de língua portuguesa, porque podíamos ser gigantes no mundo. Mas os portugueses, ou os nossos dirigentes, nunca ligaram nenhuma a estas pessoas. E isso me diz uma coisa interessante, já que estamos aqui assim, que tem a ver com a Bíblia. Quando a pessoa irrita a Deus, ele fica estúpido. Ele se acha o chico esperto, mas ele fica pobre, leva o povo à pobreza, porque ele, na verdade, é estúpido. Portanto, responder à sua pergunta, se nós tivéssemos pessoas que, de facto, amam o povo, que gostam da justiça, o bem comum, etc., é só reunirem-se e combinar entre os países da língua portuguesa tudo e mais alguma coisa. Porque não há nada que falte no nosso território. O que falta é boa vontade e tudo isso, porque tínhamos tudo para dar certo. Boa vontade é o que não se vive por estes dias, com várias guerras a decorrer. Temos, para além da questão Ucrânia-Rússia, para além da questão palestinianos-israelitas, temos uma nova ameaça mundial, os Houthis, que também neste momento estão na boca do mundo e com ataques por parte das forças inglesas e americanas. Este ambiente de guerra é sinal de que algo de diferente está para acontecer? Sim, absolutamente. Veja, os americanos, durante muito tempo, foram uma força positiva, acreditavam no bem, faziam filmes que levavam a pessoa para o bem, e evangelizaram o mundo, ajudavam pessoas humanitariamente, etc, etc. Nesse tempo, as pessoas eram evangelizadas, as pessoas iam às igrejas, 60% das pessoas. Dos americanos? Dos americanos. E à igreja. E os outros eram, enfim, católicos não praticantes. Pronto. E eram evangélicos. A partir de certa altura, aquilo ficou morno e os políticos então começaram a abusar e a dizer que o que é preciso é ter dinheiro, etc, etc. Então, o que é que acontece? Acontece que perdeu-se essa força. E, portanto, a sua pergunta qual é que era? Era se esta guerra dividida em 3 frentes é um sinal de alguma coisa. Então, o que é coisa. que eles fizeram, nos entretantos? Fizeram guerra em tudo que é sítio. Os americanos têm base em tudo e mais alguma coisa para controlar os países. Há força. E como há força, ninguém ganha, porque você não ganha, há força os corações das pessoas. E eles instigaram, até muita gente diz, e com razão, que eles são com o diabo, só vêm para matar, roubar, destruir. E, portanto, eles entram numa guerra para destruir, dividir, para depois ficar com os recursos humanos. E toda aquela região
é uma região onde eles andaram a fazer toda essa sorte de coisas. Agora, o que acontece? O Netanyahu, O presidente de Israel, o presidente de Israel, primeiro-ministro israelita, ele não é um homem normal, está à vista. Agora, é engraçado que as pessoas pensam que porque ele é israelita, logo é de Deus e logo Deus está com ele. Não está nada com ele. E, biblicamente falando, é só ver quantas vezes Deus se irritou com eles e até mandou outros exércitos para os destruir. Porque eles só fizeram abominações, são teimosos, isto, aquilo, aquilo. Então, este homem está nessa categoria. Quando lhes deram aquele terreno de Israel, foi nas Nações Unidas decretado que um certo tipo de terreno era para foi cedido pelos ingleses aos israelitas. Eles nunca obedeceram e dizem claramente que não querem obedecer. E agora até o ex-presidente da América, não me lembro o nome Obama? dele. Hã? Obama, Clinton? Não, é um... Jimmy Carter? Jimmy Carter, que é também evangélico. Disse montes de vezes que estes israelitas são pessoas que cometem crimes contra a humanidade, às escondidas, só que agora é às claras. Em termos bíblicos, o que é que isso diz? Que a Bíblia fala que em Jerusalém vai haver uma guerra terrível, que os povos que têm poder vão se juntar para os destruir. E, portanto, para mim parece-me evidente, ninguém sabe ao certo essas coisas, porque só Deus é que sabe, que quando Jesus disse: naquele dia, quando fores atacados, né, a mulher grávida não volta para casa. Quem estiver no campo a trabalhar não volta para casa porque não há solução. Portanto, todos estes movimentos bélicos, não só em Israel, mas em toda a volta, vai dar em quê? É o que toda a gente está a pensar. Vai dar numa grande guerra. Agora, será que vai ser uma guerra mundial? Talvez não. Mas ali em Jerusalém vai ser. Portanto, é o que eu penso. E a partir daí... O engenheiro é um grande fã da África do Sul, país que conhece como poucos. A África do Sul pôs no Tribunal Penal Internacional Israel por crimes contra a humanidade. Eles acusam-nos de genocídio do povo palestiniano. Este movimento não está a dar sinais de levar Israel a travar, mas será que pela política, pela justiça penal... Eu acho que foi importantíssimo os sul-africanos tomarem essa atitude, porque o sul-africano é um povo, 99% do povo é de cor negra. E desde que o Mandela conseguiu, infelizmente à força, porque não há outra maneira, este tipo de pessoas, como o nosso regime, infelizmente só à força. Ele não quer mudar. E quando eles conseguiram mudar o regime, o Mandela fez coisas 100% bíblicas, foi perdoar a todo mundo, etc. E o país, incrivelmente, melhorou, mas assim, rapidamente. O povo da raça negra hoje é os donos disto, aquilo, daquilo, tem um standard de vida que nós da Europa não temos. Portanto, eles estão chateados, zangados, como é que hoje, nos dias de hoje, se faz aquilo que fizeram a eles em Israel. É uma conversa que vamos continuar a ter, porque infelizmente esta guerra não dá sinais de parar. Agradeço-lhe uma vez mais por ter estado connosco no Verdade da Mentira. Sei que está entre viagens pela Europa e penso que pelo mundo. Nós voltamos para a semana para continuar esta viagem à procura da verdade por detrás das mentiras. Continua a ver-nos não só na Curiacos TV, mas também nas redes sociais. Estão disponíveis todos os programas no YouTube, onde pode comentar, partilhar, lançar sugestões, porque é importante ouvir a sua voz. Nós aconselhamos a continuar a acompanhar a emissão da Curiacos TV. Voltamos para a semana. Volte connosco para encontrar a verdade na mentira.